Neste momento, para palestrar sobre o tema Transições, os momentos de caos, confusão e metamorfose em que se gestam futuros na empresa, as identidades humanas têm nas organizações um de seus principais lugares de transformação, como ser suporte para as travessias das pessoas rumo a melhores versões de si mesmas, usará a palavra o psicólogo Alexandre Coimbra Amaral. É psicólogo e sempre pautou sua carreira nas questões relacionadas à construção de diálogos em ambientes que vivem crises de relacionamentos e pressões de toda sorte. Formado em psicologia em Belo Horizonte e depois foi estudar no Chile, na Escola de Psicologia da Pontifícia Universidade Católica. Concluiu seu mestrado na mesma universidade e tornou-se professor do último ano do curso de psicologia desta faculdade. Participou da construção de um projeto piloto de programa de saúde da família. Ainda na PUC do Chile, trabalhou com vítimas de violência familiar. Em Salvador, fundou o Instituto Humanitas, centro formador de terapeutas familiares e de casal, hoje referência nacional na área. Realiza palestras, workshops, retiros terapêuticos e aulas de pós-graduação nos temas transições da vida humana, resiliência, desafios com a chegada da morte, apoio a profissionais de saúde em seu autocuidado individual e de equipe, burnout, cultura da paz, educação familiar para não violência e diálogos colaborativos em situações de intenso estresse. É psicólogo do programa Encontro, da jornalista Fátima Bernardes, da Rede Globo, e também colunista da revista Crescer. Atualmente reside em São Paulo e dedica-se a construir diálogos terapêuticos em organizações de vários setores da economia, escolas e instituições de saúde. Com a palavra, o ilustríssimo palestrante psicólogo Alexandre Amaral. Muito obrigado, minha gente querida. Eu preciso começar com um boa tarde afetivo e efetivo, porque a região do TRT8 mora no meu coração. Eu tenho muitos amigos paraenses e eu visito sempre que posso Belém. Ainda me falta esse débito com esse lugar maravilhoso, passar um Sírio aí com vocês, coisa que eu quero fazer no primeiro Sírio pós-pandemia. Eu quero estar aí vivendo toda a beleza desse ritual, desse ritual cultural popular tão magnífico. Então eu gosto de tudo que vem de Belém do Pará, sobretudo das pessoas, sobretudo da cultura paraense. E eu sei que vocês também englobam o Amapá eu ainda não conheço, tenho muita vontade de fazer em outra oportunidade. Então, muito obrigado pela alegria de poder falar com a gente dessa região do Brasil, que eu valorizo demais. O nosso tema hoje são as transições, porque o mundo está vivendo uma grande transição, e dentro dessa transição a gente está vivendo várias pequenas transições. Então, essa palavra tem que vir mesmo no plural, porque nós estamos sendo levados a sair de uma fase e entrar em outra numa velocidade alucinante, que muitas vezes deixa a gente mareado. Então, o convite hoje é para a gente. Primeiro, eu vou falar umas coisinhas aqui, e depois eu gostaria mesmo de conversar com vocês, porque diante de tanta novidade, diante de tanto espanto, com um ano inédito dessa natureza, o que a gente tem a fazer é conversar e trocar as nossas experiências para fortalecer a resiliência grupal. Tá? Então eu vou começar aqui uma apresentação e logo depois a gente conversa sobre o que vocês quiserem trazer, das histórias de vocês, das perguntas que fizerem mais sentido para vocês, tá bom? Eu vou compartilhar aqui a tela então. Tá ok aqui? Tá todo mundo vendo? Me dê um toque aí, por favor, no som, se tá dando para ver, que eu não consigo ver vocês. Ainda não, Alexandre. Foi? Também não. Não, tá bom, peraí. Foi? Agora sim. Sim, ok, tá bom, obrigado. Bom, gente, então o tema
da nossa conversa hoje são transições. Muitas vezes, essa sociedade produtivista em que vivemos coloca um certo imperativo para que nós habitemos a nossa vida como se ela já estivesse pronta, como se nós fôssemos íntimos de todas as fases da vida. Mas existem momentos de caos, de confusão e de metamorfose, como eu estou colocando aqui, que são esses momentos de transição. Então, há um funcionamento humano muito particular para esses momentos e que foi o nosso funcionamento de 2020. Né? Mas nesses momentos em que a gente está transicionando de um funcionamento para outro, é aí mesmo que a gente pode esperançar futuros, porque a nossa alma se conecta muito com habilidades que às vezes a gente vai resgatando justamente nesses momentos. Então são momentos que geram confusão, mas que também geram mudança. Então vamos falar dessas duas condições, né, ao mesmo tempo dicotômicas, às vezes paradoxais, de momentos como esse que nós estamos vivendo. As transições, minha gente, são outonos da alma. São momentos em que a nossa alma, ela se desfolha, em que a nossa vida se desvanece de algum pedaço dela. Então, toda transição envolve despedidas, perdas, lutos, saudades, preocupações, vazios. Por isso, são tão difíceis para a gente. Porque ao mesmo tempo em que nós somos essas árvores que estão sendo desfolhadas pelo tempo da transição, nós continuamos a vida operativa. Né? No caso, vocês do TRT8, vocês precisaram, enquanto iam se acostumando a todo o processo pandêmico, readaptar o funcionamento de vocês para continuar a grande missão de servir o país na atividade fim do TRT8. Então, essas transições elas geram um movimento que às vezes é uma sobrecarga para a gente. Então, a gente funciona de uma forma muito diferente. Vamos ver como é que a gente funciona. Como é que essas transições agem sobre nós? Imagine que nós temos dois eixos operando sobre cada momento da nossa vida. Então, você é essa bolinha preta que está aqui, e nós temos um eixo vertical, que é um tipo de estresse, de pressão que a gente vive, que é a cultura. E um eixo horizontal, que é a passagem do tempo, que é o momento específico da vida em que nós estamos. Isso tem a ver com as nossas fases do desenvolvimento. Então, por exemplo, se você, como eu, nasceu na década de 70, você tinha uma cultura que estava, por exemplo, se transformando a partir do debate sobre o fim da ditadura militar. Mas você estava na infância, você estava brincando, né? Enquanto o mundo brasileiro, o mundo lá fora, estava se convulsionando, se questionando como seria a estrutura política que regeria a nossa nação. Isso é só um exemplo, mas a gente pode fazer uma discussão disso de muito mais coisas, né? Então, quanto mais... vamos falar de 2020, né? As pessoas têm falado que todos estamos no mesmo barco. Né? Essa é uma metáfora pobre para 2020, a meu ver, porque nós estamos na mesma tempestade, nós estamos no mesmo tsunami, mas cada um tem um barquinho diferente. Tem gente que está à deriva com aquela plaquinha do Jack do Titanic se aguentando em cima de uma porta, e tem gente que está num transatlântico que não afunda. Né? Então, quanto mais pobres, quanto mais negros, quanto mais mulher nós somos, né? A classe social, quanto mais sujeitos nós estamos a essas variáveis interseccionais, por exemplo, das identidades LGBTs, se nós, junto com 2020, sofremos algum outro tipo de violência,
né? Se vivemos violência na família, ou se vivemos violência urbana, né? Ou se estamos numa família que está mais adoecida por conta do contexto da pandemia ou antes dele, né? Se estamos portando algum tipo de segredo familiar que também estressam a nossa vida, se a gente professa uma fé que também gera algum tipo de pressão de desempenho sobre nós, por exemplo. Isso são estressores que vão, a Bahia tem uma expressão que eu adoro, apertando a nossa mente, né? E os estressores horizontais que têm a ver com a passagem do tempo podem ser as transições naturais da vida, como, por exemplo, passar da infância para a adolescência, da adolescência para a adultez, né? Da vida profissional ativa para a aposentadoria, né, da fase fértil da mulher para a fase infértil, né, para a menopausa. Então, nós temos um monte de transições esperadas na vida. Algumas são imprevisíveis, quando, por exemplo, a morte chega antes da terceira idade, quando vivemos algum tipo de trauma, algum tipo de acidente, quando aparece uma doença crônica que a gente não espera, né, quando ficamos desempregados, ou vivemos algum tipo de desastre natural, né, ou algum tipo de evento histórico assustador. Eu acho que a gente está nesse tipo de estressor, né, um desastre, uma tragédia, um colapso planetário, que chegando, assim, chegou em março, a gente foi obrigado a mudar a nossa vida completamente, né? E a gente passou a viver uma grande crise. Tem um autor chamado Carl Schleicher, que é um dos maiores autores sobre teoria da crise na psicologia, e ele define crise da seguinte forma: uma crise é um estado de desorganização produzido pelo impacto de uma situação que altera a vida, que excede a capacidade habitual das pessoas para enfrentar problemas. Então, veja, estou salientando 3 pontos da definição de crise de Carl Schleicher: desorganização, que altera a vida e que a gente sente que é maior do que a nossa capacidade de lidar com aquele problema. Me diga se isso não tem a ver com o que a gente está vivendo em 2020. É uma desorganização emocional que altera a vida. É uma desorganização logística da vida cotidiana, dos processos mais simples até os mais complexos da vida, que vai alterando o nosso funcionamento. E são nas crises que aparecem momentos que fazem uma eclosão junto com um monte de dores. Às vezes a gente estava retendo um monte de coisas, porque a vida estava andando numa velocidade alucinante, e de repente eclode uma crise e destapa tudo que estava sendo guardado. Tudo que eu estava deixando para depois, para pensar depois, para sentir depois, para tomar decisões depois, né? Então, as grandes crises, como as catástrofes como a pandemia do coronavírus, elas dividem a nossa vida entre antes e depois, são muito lembradas depois que elas passam, para o bem ou para o mal, né? Porque podem ser crises que gestam bons futuros, mas o certo é que a gente vai sempre narrar a vida humana a partir desta pandemia, antes e depois da pandemia. O mundo já não é mais o mesmo, a gente já não funciona mais da mesma forma, há algo que se perdeu definitivamente para surgir uma nova ordem, né? Então eu quero trazer aqui alguns efeitos das crises, como esse tipo de crise que a gente está vivendo, para a gente ir chegando na experiência cada vez mais particular de vocês, servidores do TRT8. E é com essas histórias e com essas verdades de vocês que eu gostaria de conversar daqui a pouquinho. Então, quando chega uma crise, a gente fica incrédulo, a gente não acredita no que a gente está vivendo. A gente fica catatônico, paralisado. E a gente, por isso, tem uma dificuldade de dimensionar o tamanho da coisa. Invariavelmente a gente fala: eu não sei como eu vou passar por isso. Eu não tenho estrutura para passar por isso, né? Então, às vezes, a percepção diante da crise é que a gente vai sucumbir. E por isso a gente ganha um monte de decréscimos. A gente fica com mais dificuldade para pensar,
o pensamento fica mais confuso, porque ele fica invadido pelos medos, né? A gente tem dificuldade para focar e a gente tem uma tendência a ficar mais disperso. Isso tem tudo a ver com a nossa produtividade profissional, por exemplo. Isso tem a ver com as dificuldades dos nossos filhos na aula online, por exemplo, né? Que é um grande tema para 2020, é o que vai ficar do caldo da aprendizagem significativa das nossas crianças e dos nossos adolescentes agora, nesse modelo que foi possível a escola funcionar na pandemia, né? E isso tudo gera uma dificuldade para a gente tomar decisões. Em nível emocional, então, como eu estava dizendo na lâmina anterior, a gente fica em estado de choque e o maior fenômeno dessa pandemia é o transbordamento emocional. Não existe nenhuma e nenhum de nós, né, e eu estou me incluindo nisso, e nenhuma pessoa que estiver conversando sobre isso, seja uma pessoa num cargo de poder, ou um psicólogo, um médico, infectologista, ou qualquer tipo de pessoa na sua vida particular, viveu momentos de transbordamento emocional. A gente se transbordou no medo, a gente chorou de tristeza, a gente deu gritos de raiva, a gente explodiu com quem mais a gente ama, né? A gente construiu cenas de profunda labilidade emocional, que é a gente funcionar como se fosse um eletroencefalograma, uma hora eu estou triste, uma hora eu estou alegre, uma hora eu estou bem, uma hora eu estou mal, né? Às vezes a gente nega a realidade, né? Você vê que tem pessoas negando que a pandemia ainda existe, né? Ou minimizando os seus impactos, né? E a gente também pode entrar num funcionamento que se chama dissociação ideoafetiva. Às vezes, quando a gente sente muito uma coisa, a emoção é tão forte no nosso corpo, né, no nosso psiquismo, no nosso funcionamento, que a gente cria uma defesa, que é se afastar das emoções. Isso é tudo inconsciente, a gente não escolhe fazer isso. Isso é um sintoma que a gente produz, né? A gente lida com ele. Então, a gente se afasta das emoções, a gente passa a ficar mais frio, né, como se a gente estivesse querendo ficar mais impassível diante do tamanho desse terremoto. Acontece que essa defesa ela não é perfeita, em algum momento pode ser que as emoções que ficaram represadas voltem todas assim de uma vez, né? Em nível comportamental, nós, portanto, temos atitudes muito diferentes nos momentos de crise. Nós podemos ou ficar mais impulsivos, ou no outro extremo ficar paralisados, né? Então a gente oscila, veja como a gente pode oscilar, né? No momento de crise, gente, a metáfora do equilíbrio é uma opressão. Ficar buscando equilíbrio em momento de crise não é a melhor saída. A melhor saída em momentos de crise é a gente aceitar que a gente está com um funcionamento alterado. Não tem jeito, a gente vai se alterar para alguma vertente do funcionamento humano. Então a gente ficou mais impulsivo, mais reativo, né, agindo sem pensar, agindo de uma forma rápida demais e muitas vezes magoando, ferindo, tomando decisões inadequadas, fazendo uso de substâncias, por exemplo, consumindo muita substância, né? Eu, por exemplo, aumentei muito o consumo de café nos momentos mais drásticos desse ano, né? Mas tem gente que aumentou o consumo de álcool, consumo de outras drogas, tem gente que comeu muito mais, que teve mais consumo de doce, ou mais consumo de farinha branca. No Rio de Janeiro, em abril, faltou farinha branca, né? Então, isso foi um sintoma da cultura, assim, como as pessoas estão conseguindo lidar com ansiedade, elas estão comendo medo, literalmente, né? A gente, às vezes, vai para um comportamento mais inibido, né? Não quero ver ninguém, porque eu estou sentindo que eu estou tão diferente, que eu estou tão fora do que eu acho que sou eu mesmo, que eu prefiro me resguardar, né? E isso a gente pode chegar a uma conduta evitativa ou esquiva do humano, que para mim é um dos efeitos drásticos da Covid-19, né? Porque o outro que eu não conheço, que não está quarentenando na minha casa, ele pode, se eu estiver muito próximo dele, inclusive fisicamente, ele pode me transmitir esse vírus letal.
Então, é comum que as pessoas agora, começando a pensar em voltar para o trabalho, para a escola, elas estejam manifestando essa esquiva, é uma coisa que a gente pode conversar também na hora das perguntas, né? E, portanto, isolamento e redução da vida social, como um efeito da crise, lá na teoria da crise, isso já é uma premissa dessa pandemia, para vocês terem uma ideia de como essa pandemia é exigente do ponto de vista emocional. E em nível fisiológico, aposto que tem gente aqui me escutando que está sentindo mais dores no corpo, que teve episódios de enxaquecosos, ou de mareo, de vômitos, né? Teve alterações cardíacas, alteração de pressão arterial, falta de ar, que se confundiu muitas vezes com sintoma de Covid, mas era mais de fundo ansioso, né? Cansaço e exaustão aparentemente sem motivos, né? Transtornos de sono, ou excesso de sono, né, aquela boca que abre loucamente no meio do dia, ou um sono que não vem na hora que você tenta conciliar o sono lá na hora da noite, né? E os transtornos de apetite, ou não querer comer, ou querer comer demais, inapetência ou compulsão. Nas nossas relações, não somente conjugais, como está mostrando aí na foto, a gente tem uma mudança nas formas usuais de relacionamento, né? A pandemia trouxe jeitos novos de nos relacionarmos, né? Então, pela primeira vez, a gente precisou estar com as pessoas que a gente ama e cuida através de telas, sem nos aproximarmos delas. As pessoas que não estavam na mesma casa que a gente, né? Então, a gente viveu um paradoxo, um excesso de contato com quem está do lado de dentro, em contraste com uma absoluta ausência de quem está do lado de fora. A gente não tinha ideia de como a gente precisava de cada abraço, de cada toque, de cada sorriso, de cada pessoa da nossa vida, né? E muitas vezes a gente teve uma falta de coordenação nas ações. Os homens, eu faço um trabalho terapêutico com homens, né, gratuito, convido todo mundo que quiser participar, agora ele está no Zoom a cada 15 dias, a gente discute as masculinidades e desconstruções de machismos na sociedade contemporânea. E eles me disseram assim, você sabe, Xande, eu estou me sentindo envergonhado pelo quão pouco íntimo eu sou do espaço da minha própria casa. Como a gente dispensou as nossas auxiliares aqui, e a gente não tem mais as redes, né, de apoio, a gente precisou fazer tudo dentro de casa, eu não sabia onde ficava a vassoura, eu não conhecia os ritmos da casa, os ritmos de fazer comida, colocar comida, servir comida para as crianças, colocar a criança para tomar banho, para dormir, como realizar a limpeza da casa, tudo isso gestou uma falta de coordenação na gestão da casa, né? Deu muito pano para manga conjugar esse negócio. Depois, se vocês quiserem, a gente pode falar também. Então, a gente teve dificuldades em concordar com o proceder, isso também tem a ver com o ambiente organizacional, porque todo mundo precisou ser afastado e começar a funcionar como equipe, cada um no seu quadrado, literalmente, né, naquela telinha do Zoom ou do Google Meet, etc., né? E a gente perdeu muita coisa no contato profissional, né? Porque o nosso trabalho não era feito só das reuniões, outra reunião e a gente apresenta resultado. Nosso trabalho era feito do encontro do café, daquela passada no corredor que você chega para a pessoa e fala, oi, tudo bem? Isso faz parte da nossa saúde mental. A gente perdeu tudo isso, né? A gente ficou, às vezes, se sentindo muito sobrecarregado em responsabilidades, ou sentindo que estava tudo muito diluído e que a gente não conseguia construir uma lógica coletiva para as ações humanas. Então, Gonzaguinha dizia naquela música Grito de Alerta, né, um jogo de culpa que faz tanto mal. A gente se culpabilizou muito por essas relações, né? Muitas vezes desqualificamos as outras pessoas e voltamos nos conflitos anteriores, sobretudo os casais, né? Aumentamos muitíssimo o número de separações conjugais em todos os países do mundo, o Brasil não é uma exceção. Então, o risco desses efeitos nas relações é a gente desarticular as redes de apoio. E aí eu também volto essa atenção para as equipes de trabalho. Então, também é hora da gente se perguntar como está a saúde relacional dentro da nossa equipe de trabalho. Será que essa pandemia chegou erodindo
a saúde das nossas relações dentro do TRT-8 e assumir isso como uma parte dos prejuízos dessa pandemia. Como nós podemos atuar agora de forma generosa, não violenta, solidária e coletiva para o restabelecimento dessas relações? Então, na hora da crise, não ajuda a agir como se nada tivesse acontecido. Nós temos que assumir que alguma coisa mudou muito drasticamente na nossa vida. Não adianta minimizar a importância do que aconteceu. Precisamos reconhecer que o impacto é sério e grandioso. Não adianta culpar pelo ocorrido ou culpar os outros. Ajuda a aceitar que essa é uma situação, a Covid-19 e tudo que ela implicou, é uma situação que não depende de nós. Nós todos somos vítimas de uma condição em que a humanidade foi colocada, né? Isso é o começo da nossa construção dessa transição. É o começo da construção como operários desse mundo novo, né? Não ajuda uma postura esquiva de não querer falar com ninguém do que acontece conosco, né? Envergonhados que talvez estejamos das nossas falências, das nossas desvirtudes, né? Ajuda a dar oportunidade para alguém de confiança poder escutar a nossa história. Não se trata de resolver a situação de uma só vez, porque ela é impossível de ser resolvida de uma só vez. A crise se resolve um passo por vez. Eu prefiro dizer um diálogo por vez. Um dia de cada vez, né? E não adianta sentir que devemos sair sozinhos. Buscar ajuda sempre que sentimos que a crise é maior que a nossa capacidade de lidar com ela naquele momento. Então, vamos fazer um resumão aqui de 2020, esse terremoto que não para de tremer, né? A Terra começou a tremer. Eu morei no Chile na virada do milênio, então eu aprendi a conviver com terremotos, né? Ou pelo menos com abalos sísmicos pequenos. Depois eu fui para lá em 2010 trabalhar como psicólogo e como apoio das equipes de assistência à população terremoteada. Então eu estou fazendo aqui uma metáfora com um terremoto, né? Lá no início da pandemia, a gente viveu a fase que eu chamo de espanto. Esses nomes são todos meus aqui. Eu fiz isso pensando na realidade de vocês, o TRT-8. A gente viveu um espanto, né? Em março, a gente recebeu um imperativo da vida. Olha, acabou a vida que você tinha aqui, o seu feliz ano novo, que tinha começado menos de 3 meses antes, você estava vestido de branco, com uma taça de champanhe na mão, sorrindo, construindo esperança para o seu ano de 2020, abraçando as pessoas, vendo numa aglomeração bonita, vendo fogos de artifício. Menos de 3 meses depois, você estava dentro da sua casa e a vida estava te dizendo assim: se feche dentro da sua casa, se afaste das pessoas que não estão aí dentro. Existe um vírus mortal do qual se conhece pouco, e que você não sabe qual vai ser o curso no seu corpo se ele entrar ali. As pessoas mais idosas foram transformadas em um nome, grupo de risco. Isso foi muito deletério para a saúde mental desse grupo. As crianças foram o grupo etário que mais perdeu com essa pandemia, porque eles perderam a possibilidade de correr pelas ruas, de correr pelas praças, de correr pelos parques, de estar nas escolas onde elas se desenvolvem muito, não só do ponto de vista cognitivo, mas do ponto de vista socioafetivo, né? Então, a gente teve que ficar com todo mundo dentro de casa, transformar o trabalho em trabalho remoto, acostumar a entregar tudo que eu fazia em 3D, nem reuniões virtuais, perceber que existia uma criança também ansiosa com essa nova vida, que passava pelo fundo da câmera. Como é que eu fico quando essa criança passa nesse fundo de câmera? Esse início foi um auê, porque muita gente muito envergonhada, sem saber como lidar com isso, né? E tudo exigindo uma operatividade urgente. A gente teve que aprender muito rápido a lavar saquinho de arroz, sacolinha de supermercado, passar álcool em gel em tudo, e a frase que a gente mais dizia era: que loucura. Aos poucos a gente foi incorporando novas rotinas e foi conseguindo ficar mais íntimo do isolamento social e físico, se acostumando às novas asepsias, mas o medo chegou como convidado penetra dessa história, né?
a gente foi, ao mesmo tempo, se acostumando com as coisas e passando a temer tudo o que poderia acontecer conosco, com as pessoas que a gente ama. Começaram a chegar as notícias de morte, depois elas chegaram mais próximas. Em Belém, vocês viveram uma situação catastrófica que alguns lugares do país nunca viveram, né? O número de mortes, por exemplo, de médicos e enfermeiros, profissionais de saúde pela Covid em Belém é assombroso, é um lamento. Então eu quero, em primeiro lugar, deixar um abraço, minha gente, de corpo inteiro, desse jeito que a gente pode abraçar, que é com o olhar, né, para todas as perdas que cada um de vocês teve nessa pandemia. Né? E aí a vida foi entrando nesse trilho estranho e novo, mas ele foi convivendo com a exaustão. Quem, nessa altura do campeonato, aguenta live no Instagram? Quem aguenta a reunião do Zoom? Tem um meme que eu vi outro dia que eu adorei, que eu tenho medo de abrir a minha geladeira e encontrar um ID do Zoom para eu poder entrar. Né? E quem aguenta conversas em 2D? Então a gente está morto de saudade, saudade de tocar, saudade de abraçar, de beijar, de aglomerar, né? Às vezes tem explosões de raiva, de tristeza, e os medos estão um pouco mais controlados, porque a gente está vendo que aos poucos a pandemia está construindo um outro curso, a gente está entendendo melhor esse inimigo, e a vida está podendo seguir algum tipo de parâmetro que não o isolamento completo. Né? Por isso, a gente começa a pensar no retorno. E esse retorno traz uma pergunta muito séria: o que é exagero e o que é proteção na atitude humana na hora de cada retorno? Cada retorno, eu estou querendo dizer, o retorno à escola, o retorno ao trabalho, o retorno ao lazer, o retorno à convivência coletiva, a habitar as ruas, habitar as praças. Cada contexto humano pede um tipo de protocolo. Então a gente tem uma série de discussões que se confundem, infelizmente, no nosso país, com fake news, com disseminação de mentiras, né, com exageros, com soluções mágica, mística ou absolutamente infundada do ponto de vista científico, e tudo isso gera muito estresse pós-traumático. Então agora, na hora que a gente está falando assim, pronto, então vamos voltar, o nosso corpo e a nossa alma estão exaustos e estão traumatizados. Então é possível que na hora da gente voltar ao trabalho, a gente leve junto um rescaldo desse ano que agora vai começar a aparecer. Então também é disso que eu quero falar com vocês, de como lidar com essa história. Né? Então a pergunta principal é como voltar. Como voltar a esse espaço? Como voltar a trabalhar presencialmente? Né? Como voltar à minha atividade fim agora, não do jeito que ela era exercida antes, porque ainda não temos uma vacina, ainda não temos o mundo retroagindo ao momento antes da pandemia. Será que vamos retroagir? Será que vai acontecer algum tipo de mudança definitiva? Tudo isso é emoção com que a gente volta. Né? Então, como estão as emoções de quem volta? Minha gente, essa é a pergunta mais importante. Porque não tem jeito da gente voltar só construindo protocolos pragmáticos de ação e de comportamento. Precisamos também ter espaço para conversar sobre as nossas emoções. Porque falar delas, e esse espaço aqui que eu saúdo o TRT por abrir, é uma das oportunidades da gente abrir as nossas emoções como parte da nossa saúde mental construída coletivamente. Como seguir adiante, minha gente, nessa linda missão que vocês têm de servir ao país? Eu coloco vocês do TRT-8 como linha de frente da Covid. Como a desembargadora pastora disse na belíssima apresentação antes da minha palestra, o tipo de serviço que vocês prestam, né, de apoiar pessoas que se sentem injustiçadas, é uma dor invisível, mas que dilacera a alma humana tanto quanto as dores físicas e as dores emocionais de uma pandemia. Então vocês estão na linha de frente da Covid, porque vocês tiveram que continuar trabalhando a população com a população porque as injustiças não cessaram. Houve inclusive novos tipos de injustiça, provavelmente, com que vocês precisaram lidar.
dentro desse contexto também inédito, né? Então, como seguir adiante nisso? Eu sugiro que a gente reescreva o nosso ambiente a partir da empatia com a nossa condição diferenciada de funcionamento numa crise que se estende por meses, que começou aguda e que se cronifica porque tem um funcionamento basal nessa crise que é intermediado por essas emoções que estão cada hora uma aí se interpondo dentro da gente, né, e que faz com que nós não estejamos da mesma forma. Então, o que é esse ambiente empático no nosso local de trabalho? Assumir que estamos funcionando pior, que não somos os mesmos, né? Que nós estamos sobrecarregados pelas demandas da casa, pelas demandas das demandas da educação dos nossos filhos, pela nova forma de trabalhar, pelo medo de voltar a funcionar presencialmente, né? Pelas preocupações sobre quando é que essa pandemia vai acabar, etc, etc, etc. Nisso, cada organização que está voltando precisa se pensar, penso eu, nas métricas, né? Nós funcionamos num sistema muito quantitativo, baseado em metas, né? Será que essas métricas podem ser adaptadas para um momento de crise, considerando esse funcionamento, sendo mais palatáveis para essa condição humana de 2020, 2021, né? Que temos espaço para falar das nossas perdas, das nossas saudades, dos nossos lutos, né? Porque nós não perdemos só pessoas para a Covid, nós perdemos experiências, né? Por exemplo, outro dia eu estava entrando em conexão com a saudade que eu estava de ir ao cinema, né? Da experiência de ir ao cinema, ali de aglomerar com pessoas naquela sala escura, de viver um filme com a tela daquele tamanho, né? São pequenas perdas do nosso cotidiano, né? Para termos diálogos sobre as nossas emoções, estruturados e com troca de experiência. Eu tenho feito isso demais em organizações, né? Que a facilitação de grupos, de conversa, né? Então, minha gente, como nós estamos? De tempos em tempos, que essa pergunta vire uma conversa, um diálogo, em que a gente possa escutar as histórias dos outros, mais do que os conceitos. Mas como tem sido na sua história viver isso? O que você tem descoberto sobre você? Que tipo de coisas você não sabia sobre você e que você só descobriu na pandemia do coronavírus? Às vezes são notícias boas, às vezes são notícias muito ruins. As nossas paredes viraram espelhos que às vezes nos refletem como a gente se via antes e às vezes a gente vê um monstrengo ali, viu? Tipo aquela casa de espelho do parque de diversão. Então, como é que a empresa vê o home office, né? Como está a fronteira entre o trabalho e a casa? Tem pessoas que estão estruturando rituais para diferenciar um momento em que eu estou dentro do meu quarto trabalhando, em que eu estou dentro do meu quarto fazendo qualquer outra coisa, né? Tem gente, por exemplo, que está usando a roupa, né, para fazer uma diferenciação. Tem gente que faz uma diferenciação de horário muito clara, né? Mas se nós já estávamos confundidos nesses lugares de trabalho e casa, porque o smartphone, o computador, o e-mail, o WhatsApp entraram diluindo essas fronteiras, a pandemia quebrou de vez essa fronteira. E a ausência dessas fronteiras é doença mental. Nós precisamos de momentos em que nós não somos profissionais, em que nós somos só as outras facetas da nossa vida. Que nós possamos ser filhos, pais, namorados, amigos, que possamos exercer os nossos hobbies, né, descobrir novos desejos na vida, porque se nós estamos em tanta transformação, pode ser que nós descubramos novas pessoas e queiramos construir novos futuros para a nossa vida. Então, minha gente, o avesso do medo não é a coragem. Não é. É impossível a gente navegar pelos mares da vida, sobretudo pelos mares revoltos da Covid, de mãos dadas com a coragem, como se ela fosse ser um antídoto perfeito para os nossos medos. A coragem não vai conseguir vencer todos os medos. Os medos, eles vão continuar do nosso lado. Então, o avesso do medo é o nós, é a coletividade. É através das mãos dadas, assumindo
todas as nossas vulnerabilidades que são possíveis de serem assumidas em cada contexto da vida, é que nós vamos conseguir passar pelas tormentas. É que temos conseguido passar por 2020. Pensem em como vocês se sentiram tranquilizados quando começaram a ler notícias de como as pessoas estavam na pandemia, como vocês começaram a escutar os amigos, os familiares, e sentiram que as reações emocionais transbordadas não eram só suas. Então, o nós é a dimensão mais importante de ser ativada para a gente voltar a qualquer ponto da nossa vida, para a gente se reestruturar depois de uma queda. O nós é a melhor saída. Nós, juntos, coletivamente, porque traumas coletivos somente podem ser enfrentados de forma coletiva. A gente não sai dessa pandemia e dos seus efeitos maléficos, transitórios ou definitivos, na cultura, na sociedade, nos grupos, nas comunidades, nas famílias ou em cada um de nós indivíduos, se a gente não fizer essa transição de forma coletiva. Então é isso que eu gostaria de trazer por enquanto, e agradeço a oportunidade da gente começar essa conversa e coloco-me aí à disposição para a gente realizar os debates a partir dos interesses de vocês. Muito obrigado.